Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à disciplina de Introdução à Programação. Meu nome é Raoni Teixeira, eu sou professor aqui da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFMT e eu tenho minha formação inteira, né? Fiz a minha formação inteira em Ciência da Computação, desde a graduação até o doutorado, e eu trabalho hoje com computação, com visão computacional, que é a parte da computação que entende vídeo, imagem. É um subcampo aí da inteligência artificial. Então, isso é o que eu trabalho como pesquisador, né? E eu programo, né, desenvolvo programas há bastante tempo, gosto de programar e gosto de ensinar, né, a programação. Então, acho que vai ser uma experiência muito boa nossa aqui, durante essa disciplina. Então, essa primeira aula da disciplina e desejo aí um bom curso para todo mundo. Tudo bem? Então, esse curso, ele está dividido em 5 unidades. A primeira unidade, que é o que a gente vai bater um papo aqui hoje, ela fala sobre algoritmo, e a gente vai tentar falar isso sem criar uma nova linguagem, né? Normalmente, nos cursos de programação, as pessoas criam uma nova linguagem, que, em geral, aqui no Brasil, eles chamam de Portugal, e aí escreve os mesmos comandos que você teria na linguagem de programação, cria-se um equivalente nesses mesmos comandos nessa linguagem que não existe, só para supostamente facilitar o processo de assimilação. Nesse curso, a gente não segue essa abordagem, né? A gente, nessa primeira aula, ao invés da gente ir para uma nova linguagem, a gente vai discutir os aspectos mais teóricos, digamos assim, do processo de construção de solução. Porque em geral, quando a gente vai resolver um problema com o computador, que a gente vai programar, existem dois conceitos, né, que você precisa, duas habilidades que vocês precisam dominar para poder programar um computador. Vocês precisam aprender a criar uma solução para um problema e depois a transcrever essa solução de uma maneira que o computador consiga executar. Então, o processo de programação envolve essas duas habilidades. Nesse curso, a gente vai tentar desenvolver as duas, mas a gente vai focar sempre na primeira, que é criar a solução, e aí transcrever ela para o computador vai ficar em um segundo passo. Mas a gente não vai transcrever para uma linguagem em português, por exemplo, a gente vai tentar criar planos de solução, e aí depois a gente vai transcrever isso para o computador. Tudo bem? Ficou claro para vocês qual vai ser a abordagem aqui da disciplina? Então, o que a gente vai tentar aqui hoje é tentar olhar para essa primeira parte, nesse primeiro componente. Olha, como resolvo um problema para o computador? Depois, dado que eu sei resolver, eu penso num jeito de transcrever isso de um jeito que o computador entenda. Ao longo da disciplina, a gente vai usar a linguagem Python. Então, nessa primeira aula, a gente não vai ver nada de Python, a gente só vai pensar aqui, vai discutir sobre soluções de problemas, e, e a gente vai pegar essas soluções, que são os algoritmos, e vai transcrever elas em Python, beleza? Isso, eu vou tentar explicar o que significa algoritmo agora. Mas o que a gente vai fazer no curso são duas coisas. Ó. Existe uma coisa que em computação a gente chama de problema. Eu sei que essa é uma palavra que as pessoas usam sem definir muito bem, né? A toda hora a pessoa fala, eu tenho um problema, ou aquilo é um problema, e etc. É uma palavra que a gente usa muito, mas que em geral a gente não define. Em computação, a gente tem faz parte, né, da formação em computação, definir as coisas que você vai usar. Tem alguém falando? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então, assim, a gente sempre vai definir. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai definir, antes de definir algoritmo, a gente vai definir problema. O que é um problema para a computação e para a programação? Um problema é, um, é uma relação entre entrada e a saída.
Isso para a gente é problema. Tá? Então, por exemplo, o problema de encontrar a área de um quadrado. Então, eu vou ter uma entrada, por exemplo, que é o lado do quadrado, e vou ter a saída, que é a área desse quadrado. Então, por exemplo, se o lado do quadrado for 2, a área vai ser 4. O problema de encontrar é, o maior número numa sequência de números. Então, a minha entrada vai ser uma sequência de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1000, e aí a saída é 1000. Se a entrada fosse 1 e 2, a saída ia ser 2. Então, o problema é essa associação que existe entre a entrada que o meu programa vai receber, ou que o meu programa de computador vai receber, e a saída esperada, que é o que ele deveria produzir. Isso, para a gente, é problema. Então, o problema não é outra coisa, é só essa relação que existe entre a entrada e a saída. Então, o problema é aquilo que o computador resolve, que o que o computador resolve é pegar uma entrada e transformar numa saída. Tudo bem? Ficou claro para vocês assim o que significa problema aqui para a gente? O problema é resolver um problema significa transformar uma entrada numa saída, porque problema é a relação que existe entre entrada e saída. E aí o algoritmo ele faz muito sentido assim. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender que é algoritmo. Que o algoritmo é os passos que o computador precisa executar para transformar em entrada e saída. É isso. Ou seja, o algoritmo é como o computador resolve um problema. Então, algoritmo é uma sequência de passos que o computador executa para resolver um determinado problema, que, agora que a gente sabe que é problema, é transformar uma entrada numa determinada saída. Tudo bem? Ficou claro para vocês o que é problema e o que é algoritmo? Sempre que alguém falar de algoritmo, a pessoa vai estar falando sobre problema. O algoritmo é a sequência de passos que o computador usa para resolver um determinado problema, ou seja, a sequência de passos que o algoritmo que o computador usa para transformar a entrada em saída. Pode sim, a gente poderia pensar assim em algoritmo como um conjunto de regras, tá? É que regras, assim, é um pouco mais... que parece que as regras, você está criando regras, né? Mas, assim, você só está combinando regras, tá bom? A Mariana falou sobre como uma receita onde tem um passo a passo. As pessoas gostam muito de falar em receita, pode ser também, pode pensar em receita, mas acho que o Fábio falou em conjunto de instruções ou comandos, pode ser também, as duas palavras elas fazem sentido aí, mas é um jeito de você transformar, acho que a gente pode pensar aqui agora, já que a gente não sabe o que significa, como são esses passos, né? Se a gente vai ser receita ou não, mas a gente pode pensar em alguma coisa que transforma a entrada numa saída, tá? Aí a gente vai ver como é que seriam esses passos e etc. O outro falou ações que seriam tomadas em sequências. Todas essas definições aí, elas fazem sentido com o que a gente está falando aqui, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que o algoritmo ele vai pegar, é um processo de transformação de entrada em saída. Qualquer algoritmo de computador é isso. Ele vai pegar uma entrada e vai transformar em saída. Tudo bem? Agora, tá, como é que se dá esse processo, né? Como é que se dá esse processo e o que é difícil nesse processo? Então, como é que se dá esse processo? Todo computador, ele tem um conjunto de instruções, um conjunto de operações que ele executa. Ele já tem isso definido dentro dele. Então, o celular que vocês estão usando, o computador que vocês estão usando para assistir essa aula, lá dentro vai ter um processador, que é uma parte lá desse equipamento, e esse processador vai ter um conjunto de instruções lá dentro, tá? E aí, esse conjunto de instruções é tudo aquilo que aquele computador consegue fazer. Então, tudo que ele consegue fazer está ali dentro.
Então, se a gente está pegando, está construindo alguma coisa que vai transformar em entrada e saída, eu só posso usar nesse processo de construção, os comandos, as instruções, os passos, a gente pode chamar isso de qualquer coisa, mas que essa máquina consegue executar. Então, o meu algoritmo precisa ser escrito considerando quais são operações, ou seja, combinando as operações que o computador consegue executar. Então, não dá para eu criar um algoritmo como, por exemplo, viagem na velocidade da luz, porque não dá para viajar na velocidade da luz, então essa instrução não existe, não tem como eu escrever isso lá dentro do meu algoritmo. Então, cada equipamento, cada processador vai ter o seu conjunto de instruções, e assim, num nível um pouco maior que o que a gente vai considerar aqui, cada linguagem de programação vai disponibilizar essas operações, esses comandos, essas instruções, para a gente de uma forma. E a gente vai. O processo, então, de escrita é combinar essas operações para poder resolver o meu problema, ou seja, para transformar a entrada em saída. Mais ou menos como o português. Não dá para a gente inventar uma palavra, embora em português até dê, né? Mas lá ali não dá. Então, tem as palavras que já existem e eu vou combinar elas para poder escrever o meu texto. E aí, programar e resolver aqui, criar os nossos algoritmos é isso. Ó, existe um certo grupo de instruções aqui, de palavras, eu vou combinar elas para produzir o meu código final, que vai transformar a entrada em saída. Esse código é um texto, e aí esse texto vai ser feito com os comandos que estão disponíveis. É como se fosse um quebra-cabeça. Todas as pecinhas estão lá e eu preciso combinar elas para poder chegar ali no resultado que eu quero. Certo? Entenderam? Então, o algoritmo é essa combinação de peças que já existem. Tem um monte de peças, e eu vou combinar essas peças de um jeito específico para transformar a entrada em saída, ou seja, para eu resolver o meu problema. Então é isso, ó. A gente já avançou bastante aqui. A gente definiu o que é problema, depois a gente definiu o que é algoritmo, e depois a gente já conseguiu olhar como é que seria esse processo de combinar essas coisas. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso sem pensar em linguagem, né? Como que a gente estrutura a solução para um determinado problema? Como que a gente estrutura esse texto que transforma entrada em saída? Essa acho que é uma boa pergunta para a gente começar. E eu acho que antes da gente discutir isso, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Muito dificilmente a solução para um problema que a gente nunca viu, ela baixa na nossa cabeça, sabe? Não é assim que você nunca viu um determinado problema, aí você olhou para ele e você já tem a solução para ele. Isso é muito raro de acontecer. Então, faz parte desse processo aí de criar soluções, entender que a solução não vai ser tão rápida. Você vai ter que se esforçar um pouco, vai ter que procurar a solução, vai ter que parar às vezes e fazer outra coisa e depois voltar para encontrar a solução, porque nem sempre a solução vem tão rápido assim. O Michael falou uma coisa ali no chat que é bastante importante. Se eu não conheço o problema, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar quebrar esse problema em problemas menores que eu consigo resolver. Mas até antes de fazer isso, uma coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o máximo possível o problema que eu estou tentando resolver. Porque se eu não entendo o problema, dificilmente eu vou conseguir resolver esse problema. Então, faz muito tempo que eu dou aula, né? Eu dou aula desde 2010, eu acho. Tem 15 anos, né, que eu dou aula disso. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho, mais do que procurar resposta em algum lugar, mais do que tentar entender uma metodologia, é parar assim, peraí, mas que problema é esse? O que é entrada, o que é saída? Eu consigo identificar algum padrão ali? Então, é um processo de descoberta, né? Mas uma descoberta meio sincera, assim, sem muito
sem muito apego a você querer estar certo ou você querer estar errado, sabe? É um processo mesmo de você ser sincero, de você sabe, você mostrar que você não sabe, né, para você mesmo e tentar entender quais são as partes que você sabe e quais são as partes que você não sabe de um determinado problema. E aí, nesse processo, você pode e deve, como o Michael falou, reduzir esse problema, porque às vezes parece que o problema está muito grande, muito difícil, você não está conseguindo entender nada, aí você tem que parar e falar assim, não, peraí, vamos ver se eu simplificar um pouco as coisas aqui, não ficam mais fáceis para eu entender. E aí, putz, ainda não tá muito fácil, pera, vamos simplificar mais um pouco, e é uma coisa que você vai vivenciando ali, né, iterando sobre nesse processo de reduzindo, voltando, analisando, tentando entender, até que você consegue entender alguma coisa e vai depois combinando as soluções. E esse é o processo. Eu não sei quantos de vocês aqui já jogaram xadrez, por exemplo. Xadrez, a gente passa por uma coisa parecida com isso. Você tem planos que você vai construindo ao longo do jogo, a outra pessoa vai tentando destruir os seus planos. E aí é isso. Resolver um problema computacional é você ir traçando planos e você ir lidando com os fracassos que vão acontecendo. Acho que o Mike Tyson tem uma. Mike Tyson, acho que o Mike Tyson tem uma frase legal, né? Todo mundo tem um plano até tomar um murro na boca, né? Eu acho que é isso que é a frase do Mike Tyson. E é isso, assim, acho que o mais importante dessa frase do Mike Tyson é assim, você tem que construir o plano antes, você tem que tentar, mas aí a hora que o seu plano falhar, você precisa criar um novo plano, precisa estar pronto para poder criar um novo plano, mudar o plano e não desistir, sabe? O que destrói os nossos planos é que não são os bugs, é que a gente não entende exatamente tudo, né? Muito difícil a gente criar um modelo mental de tudo que vai acontecer. É muito difícil. Se você perguntar para pessoas que programam, é muito difícil uma pessoa criar um programa inteiro sem executar e na hora que executar ele não dá nenhum erro, porque o seu cérebro não vai dar conta de tudo que está acontecendo, sabe? Você não consegue criar dentro da sua cabeça o modelo da realidade. Então, o Cleimar colocou a frase aí. Então, acho que é isso, assim, o importante importante aqui que eu tenho que falar para vocês é que os planos, é muito importante fazer os planos, a gente segue, existe uma metodologia que eu tentei explicar um pouco no fascículo, recomendo que vocês leiam, mas é importante também saber lidar, porque os seus planos não vão dar certo, principalmente no começo. Então, você precisa saber já que eles não vão dar certo, fazer os planos sabendo que não vai dar certo, e estar pronto para jogar aquele plano fora e criar um novo plano, e esse é o processo. Eu vou tentar resolver aqui com vocês um exemplo, e eu estou falando isso assim, não para deixar vocês decepcionados, mas para preparar vocês para não ficar decepcionado. Então, faz parte do processo. Você não é pior porque você errou, entendeu? Você é igual a todo mundo, porque está todo mundo errando. E no começo é assim mesmo, tá bom? Então, assim, eu estou falando isso nesse sentido. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para a gente poder. Para que isso não fique tão abstrato, sabe? Vamos tentar aqui usar um exemplo que a gente usou lá no fascículo, que é o da Torre de Hanoi, tá? Vocês estão vendo a tela, né? Estão me ouvindo, né? Então, aqui na Torre de Hanoi, eu tenho um conjunto de discos, nesse caso aqui, 3 discos, e eu preciso passar esses 3 discos do pino A para o pino C, usando o pino B como intermediário. Só que eu não posso colocar um disco maior em cima do menor. Não é possível eu colocar o disco 2 em cima do disco 1, tá bom? Então, para fazer isso, eu teria que colocar o disco 2 aqui, o disco 1 aqui. Aí eu já meio que errei aqui, né? Vamos voltar, porque eu já errei. Não tem problema. Vamos tentando aqui. Se eu colocar esse aqui. Se eu coloco um no pino C, eu posso colocar o 2 no pino B, depois colocar o 3 no pino B, quer dizer, o 1 no pino B, desculpa, e depois colocar o 3 no pino C.
Depois eu posso colocar o 1 para cá, o 2 para cá e o 3 para cá. Tá, Quem viaja como eu... pular aqui a propaganda. E aqui, vamos tentar fazer com mais discos para a gente ver. Então, ali a gente conseguiu resolver com 3 discos, foi relativamente fácil, né? Com mais discos vai ficar um pouco mais difícil. Então, se eu tivesse começado aqui com mais discos com 4 e eu não sei resolver, talvez uma boa estratégia seja eu tentar reduzir o meu problema para um tamanho menor, com 3 discos ou com 2 discos, ou até chegar em um disco no limite que eu tenho. Então, se eu estou aqui, tenho que mover esses 4 discos lá para o pino C, então significa que eu preciso mover 3 discos para o pino B, para depois eu mover o 4º disco lá para o pino C. Então, aí volta naquele problema de três discos que a gente estava resolvendo. Então, aí daria para mover um para cá, porque eu movo 2 para cá, aí eu movo um para cá, aí eu movo 3 para cá, aí eu movo um para cá, o 2 para cá e um para cá. E aí eu mover os 3 discos para cá, então agora só falta mover o 4 para cá. E aí a gente faz... Como é que a gente faz aqui? Assim, né? Aqui, 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 aqui. E aí a gente consegue resolver o problema. Agora, se eu não entendo como é que eu vou movimentar 3 discos para cá, 2 discos para cá, e eu não tenho nenhuma ideia, vai ser difícil eu conseguir resolver esse problema, vocês estão entendendo? E nesse caso aqui, o problema é a entrada é todos os pinos no disco A, a saída são todos os pinos no disco C. Vai ser difícil eu criar essa minha solução. Então, faz parte aqui desse processo de criar a solução eu errar bastante. Faz parte desse processo de solução eu ficar testando o que acontece. E se eu mover aqui esse pino para cá? Esse disco para esse pino. O que acontece se eu mover isso para cá? E depois eu movi esse para cá. Então assim, consegui mover 2. Então se eu conseguir mover esse para cá, eu posso mover esse para cá e esse para cá e depois esse para cá. Olha, consegui mover 3 pinos. Eu vou conseguir mover esse para cá. Mas já deu tudo errado, tá vendo? Porque o 4 foi parar lá, o 4 tinha que parar aqui para eu depois mover para cá. Então, putz, errei tudo. Vamos ter que começar tudo de novo, porque eu errei aqui. Então, faz parte desse processo a gente errar e lidar lá, como diz o Mike Tyson, com o murro que a gente vai tomar na cara, né? Assim, olha, peraí, deu errado, vamos começar de novo. Então não posso movimentar para cá, tem que movimentar o 3 para cá. Vamos ver se a gente consegue. Agora deu certo, porque eu consegui colocar o 4 aqui. Agora eu vou ter que colocar esses 3 em cima lá do 4. Eu já errei. Mas faz parte aí desse processo aqui a gente errar, tá? Não é não é nenhum problema. A gente está criando aqui a nossa solução para o nosso problema. Tudo bem? Entenderam? Então, nesse processo aqui, é um processo muito de tentativa e erro, que a gente tem que estar disposto a não ter ego, sabe? Eu acho que essa é uma coisa importante, porque quando a gente tem ego, a gente cria uma imagem nossa, né, de que a gente não pode errar, de que a gente precisa ser perfeito, e o problema não está nem aí para essas imagens que a gente cria. E aí isso dificulta a gente entender exatamente como é esse problema que eu estou tentando resolver funciona. Tudo bem? Acho que assim, é uma coisa que não está escrito isso na apostila, mas é importante, porque nesses 15 anos que eu dou aula,
eu já vivenciei bastante dificuldade relacionada a isso, né? As pessoas às vezes sofrem, tá bom? Então, acho que esse jogo aqui, não sei se vocês conhecem a Torre de Hanoi, se vocês procurarem Torre de Hanoi online, vocês vão conseguir brincar com ela e tentar criar os planos para resolver. No fascículo, eu explico, né, como essa solução aqui pode ser construída, mas o importante é você, nesse momento aqui, pelo que a gente está querendo discutir, é sentir o problema. Sinta o problema e tente realmente entender o que de fato está acontecendo, beleza? Então, acho que a etapa de construção de solução de programa de computador principal é essa, sinta o problema, tá? Essa primeira etapa que é você tentar entender realmente como essa entrada se transforma na saída para você poder construir a sua solução. Então, acho que quando a gente fizer isso, aí as nossas soluções vão começar a sair com mais naturalidade, porque a gente sentiu realmente o problema, sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Então, o objetivo dessa primeira discussão aqui agora é explicar essa primeira parte aqui, que é sentir o problema. Ó, é importante você testar, treinar, não ter medo de errar, e encarar o problema como ele é, e se esse problema estiver muito difícil, reduzir ele para um problema menor, e depois ir crescendo para um problema cada vez maior, até que você termine de resolver o problema. Ficou claro isso para todo mundo? Então, isso era uma coisa que eu queria discutir. Pode falar, Gustavo. Acho que clicou por engano, né, Gustavo? Podemos continuar aqui? Mas se quiser falar, a gente pode ficar à vontade para falar, tá? Então, agora que a gente discutiu um pouco dessa primeira fase, que é sentir o problema, a gente vai discutir sobre a outra parte, que é construir um plano. Então, eu dividi lá aquelas etapas em uma fase que é sinta o problema e a outra que é construir um plano. E para isso, a gente vai olhar um outro joguinho aqui, que é bem legal, porque ele permite que a gente construa planos de programação sem precisar escrever código. Vou compartilhar ele aqui com vocês. Já que a gente não está escrevendo código, então a gente não... Então, esse jogo aqui chama Lightbot. O objetivo você tem um robozinho, que é esse robozinho aqui, robozinho da luz. Você tem as ações que o robozinho pode executar, e elas são muito parecidas com as ações que você tem dentro de um programa de computador. É claro que lá essas ações vão ser textos que você vai escrever, e aqui você tem, nesses quadrinhos, os espaços para você indicar quais são as ações, a sua sequência de ações. Então, o que você tem que fazer é criar aqui a sua sequência de ações para transformar a entrada numa determinada saída. A saída do Lightbot é sempre o robozinho na célula azul acesa. Tem um comando aqui para acender a luz, tem comandos para andar para frente e virar. É isso. Então, assim, se a gente parar um pouco para pensar, isso daqui é muito parecido com o que eu descrevi agora como programa de computador. Ó. Eu tenho um conjunto de ações, eu vou precisar combinar esse conjunto de ações para transformar uma entrada numa determinada saída. Beleza? Entenderam? Viram que existe uma relação entre isso e um programa de computador? A diferença é que no programa de computador isso é um texto. Aqui a gente não vai fazer texto porque a gente ainda está na nossa primeira aula e está querendo estudar o outro componente aqui, né, desse processo. Nesse componente, a gente precisa criar um plano para resolver. Quer dizer, nesse momento, a gente agora quer criar um plano. Olha, o problema é fazer o robozinho chegar na célula azul e acender. Então, um plano aqui nesse caso, já que o robozinho está na frente da célula azul, seria andar para frente. Ó, ande para frente 2 vezes, que aí você vai chegar na célula azul.
Todo mundo consegue visualizar que isso é um plano razoável aqui para esse problema? Então, ó, criei o meu plano. Agora, a segunda etapa de que criei o meu plano é execute o plano. Ah, então tá bom, vamos executar o plano. Ó, escrevi o meu plano aqui, que é andar 2 vezes para frente. E aí não, assim, gente, ó, não vai acontecer nada quando você executar o seu plano. Ninguém vai se machucar. Então você não precisa ter medo de executar o seu plano, ou medo de você errar porque aconteceu alguma coisa. Eu executei o plano e não deu certo, não tem problema. Vamos imaginar aqui que eu tire eu fiz um plano que é só andar uma célula para frente. Eu vou mandar executar, andou uma célula para frente. Ah, eu errei. Ah, legal, mas agora eu já sei que o meu plano não estava certo, então eu vou corrigir o meu plano. Vou andar outra célula para frente. Vamos lá. Opa, parei onde eu queria. Então, meu plano está indo. Estou conseguindo chegar em algum lugar. Avalio. Agora a gente chega aqui na etapa de avaliar o meu plano. Ó, plano deu parcialmente certo. A gente conseguiu chegar onde a gente queria. Está faltando agora só acender a luz aí no quadradinho. Então, vamos colocar aqui, vamos corrigir o plano de novo e vamos executar. Pronto. Olha agora esse outro problema que a gente tem que resolver, né? Tenho que transformar essa entrada aqui que eu tenho, desse robô nessa posição, numa saída que o robozinho está exatamente na célula azul e com a luz acesa. Tenho que criar um plano para isso. Alguém aqui consegue me ajudar a criar um plano para esse problema? Alguém aí quer? Eu acho que tem uma pessoa que eu conheço aí na sala, que é o Jonil, que pelo menos parece que eu vi ele no chat ali. Sim. Quer me ajudar aqui, Jonil? Quer pensar numa... Você teria que mover uma casa para a direita, né? 4 casas para frente e uma casa para esquerda. Certo, o Jonil que falou isso, acho que alguém levantou a mão, quer falar também? Opa, posso? Pode falar. Então, rotacionar. A primeira comanda é rotacionar. Aí vai dar um passo para frente. Rotaciona de novo pro lado oposto. 4 passos para frente. Rotaciona para o lado correspondente, um passo para frente. Legal. É isso mesmo. Obrigado aí, Jonil. Quem falou foi Vinícius, né? Fui eu. Beleza, Vinícius. Valeu, obrigado. Quem tá chamando é Desculpa que eu não tô com... Isabel também quer falar, Isabel? Tá com a mão levantada, a Isabel quer falar? Então, uma coisa legal disso, que eu não sei se vocês perceberam, se vocês olharam no chat aí, várias pessoas propuseram uma solução e nem sempre propuseram a mesma solução. Os planos foram diferentes. Isso acontece porque as pessoas vão olhar para um problema e vão olhar para ele de maneira diferente. Então é difícil você ter um algoritmo igual ao outro, porque as pessoas olham para o problema e vão criar planos diferentes e aí vão lidar com os erros que vão acontecendo de maneira diferente. Então faz parte desse processo de construção, ter soluções diferentes. Então, a solução que o Jonique mandou de virar para a esquerda, o Vinícius mandou também, acho que era essa, mas teve alguém aí, acho que foi o André, que colocou no chat, uma solução de pular. Pô, se o robozinho puder pular, a gente não precisa nem virar, né? Só pula, vai para frente, pula, talvez dê para resolver. É um outro jeito de resolver. Todos esses jeitos, aqui nessa disciplina, todos eles são iguais, tá? A gente não vai fazer nenhum tipo de análise sobre qual é o melhor jeito aqui nessa disciplina. Todos esses planos são planos que a gente pode executar e dependendo de qual caminho que eu vou seguir, eu vou fazendo coisas para poder salvar esse meu plano, ou eu vou alterando esse plano para resolver o problema. Tudo bem? Então, todos esses planos que vocês falaram estão, sim, na primeira vista, certo? O importante é que a gente consiga transformar a entrada em saída aqui. Beleza? Então, vou
seguir qualquer um deles, ou a gente poderia seguir esse... Vamos seguir esse de pular, só porque eu acho que talvez dê menos... Vamos ver se ele vai dar certo, né? Eu nem sei se pula, tá? Estou imaginando que pula aqui. Vamos ver. Ele pula, mas... Como faz para pular, será? Pular mesmo. Será que ele não pula 2? Não sei, vamos ver. Ixi, ele não pula, não. Ele não pula. Olha lá, esse pulinho dele aqui não vai conseguir subir um negócio desse tamanho. Vamos lá, não pula. Então vamos ter que virar, ó. Plano de pular, abortado. Vamos fazer o plano de virar. Vamos tentar virar para esse lado, ver o que acontece. Beleza. Vamos para cá. Aí vira para esse lado de novo. Opa, virei para o lado errado. Tem problema, a gente está tentando entender aqui como funciona. Agora vai para frente. Tá, vai ter que ir mais para frente, vai ter que ir para frente mais uma vez. Opa, virei para o lado errado. Tem problema, a gente muda o plano. Tem que virar para esse lado. E mais uma vez para frente. E parece que é isso. Vamos ver se vai dar certo. Agora a gente chega na etapa de avaliação e vê se vai dar certo. Beleza. Certo? Entenderam? Então, o processo é esse. Faz parte desse processo a gente errar. Faz parte. A gente não quer construir de primeira. O importante é a gente conseguir transformar a entrada e saída e entender o que a gente está fazendo. E aí a gente tem outros aqui, eu acho que de um assim, acho que dá até para... Vamos tentar ir mais um para frente. Acho que um assim ele consegue pular, né? Tem que conseguir, vamos ver. Olha lá, ele consegue. Tá, e aí assim, a gente não vai ficar aqui resolvendo todos os desafios aqui desse jogo. Se vocês quiserem, eu coloco até o link aqui no chat, mas é importante que vocês entendam, assim, o objetivo disso aqui é vocês entenderem esse processo, que é um processo interativo, é um processo de... já colocaram o link aí no chat. É um processo de tentativa e erro, e é um processo de descoberta, é um processo que você vai tentando, e que a cada... quer ver o que acontece se pular de novo? Acho que ele desce, né? Vamos ver. Ó, ele desce. Aí, se a gente for mais uma vez para frente aqui, a gente chega ali onde a gente quer, né? Vamos ver. Aí a gente vai precisar fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer isso. Eu acho que esse é o plano, vai? Pensando aqui, pulou, acendeu, virou, acendeu, acendeu. Beleza? Então, assim, vou parar aqui de compartilhar. O objetivo aqui era que a gente entendesse isso, né? E que a gente entendesse a importância de fazer planos e de mudar os planos e à medida que as coisas vão acontecendo. E o legal disso aqui é que a gente consegue ilustrar isso e discutir isso sem ter que pensar em código. A partir da aula que vem, esses comandos de ir para frente, virar e etc., não vão ser mais esses comandos, vão ser instruções específicas lá da linguagem de programação. Mas, em essência, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vai pegar coisas que já existem e vai combinar para que a gente transforme uma entrada numa determinada saída. Ou seja, para que a gente resolva o nosso problema. E isso é criar um programa de computador. Pensar nessas etapas e arrumar um jeito de você combinar as peças que você tem para transformar a entrada em saída. Ficou claro isso para todo mundo? Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Pode falar, Jonilke.
E, professor, por exemplo, né, às vezes eu uso, por exemplo, o PowerPoint ali, né, e eu coloco, alguns anos atrás, por exemplo, eu fiz um quiz onde eu colocava, por exemplo, hiperlinks, né, que levava, se acertasse, ia para um slide, se eu errasse, ia para o outro, né, e isso que, por exemplo, eu fiz usando os hiperlinks no, digamos aí, no PowerPoint, uma coisa mais usual do nosso cotidiano, é considerado uma coisa de programação? Olha, então, é, sim, não é programação porque você não está executando exatamente, não está criando um programa novo, né? Então, assim, em geral, o que a gente chama de programação é que se a gente estivesse criando um programa novo. Mas tem um espírito, sabe? Tem a lógica ali que você, a mesma lógica que você está usando com as ferramentas que você tem, entendeu, Juninho? Então, às vezes, assim, vou falar uma coisa para vocês, acontece bastante, eu dou aula de inteligência artificial, às vezes a gente está muito mais apegado com a forma do que com o resultado, né? Os alunos mais novos, então, eles são sempre mais apegados com a forma. Dependendo do caso, isso daí faz muito mais sentido do que você criar um programa. Talvez a sua saída seria criar algo web com HTML e JavaScript para poder fazer esses pulos aí que você está fazendo. Mas se está funcionando junto com no PowerPoint, então tá bom, né? Acho que não precisa ser uma programação, entendeu? Mas você tem um espírito aí do que a gente tá fazendo, tá bom? Ok. Pode falar, Ellen. A gente vai trabalhar com Python, tá? Python. A partir da próxima aula, a gente vai programar em Python e a gente vai usar um interpretador dessa linguagem Python para poder testar e ver os nossos códigos funcionando. Então, assim, se ficou claro isso, acho que tem mais uma coisa só que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte, talvez tenha ficado claro ali naquele exemplo, e talvez não. Mas é muito importante, toda vez que você cria um plano, você executar esse plano mentalmente e antecipar o resultado. Porque o aprendizado vai acontecer quando o resultado for diferente daquilo que você antecipou. Então, eu criei um plano lá para o Lightbot, para o robozinho pular. Como aquele plano de pular? Criei um plano que o robozinho ia pular. Aí eu testei e o robozinho não pulou. Então, eu aprendi naquele momento que o robô não pula duas caixas. Então, quando você estiver lá programando, você precisa, na hora que você criou o seu plano, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Aí eu vou lá e coloco aquilo na linguagem de programação e executo. Deu diferente, eu só sei que deu diferente do que eu queria porque eu antecipei o que ia acontecer. E aí a gente vai pegar essa diferença entre o que eu antecipei e o que aconteceu para aprender alguma coisa. Entenderam? E essa é a última parte aí do processo. E aí eu uso esse aprendizado para poder criar um novo plano e eu fico assim até eu conseguir resolver o meu problema. Então, eu tentei apresentar aqui para vocês primeiro o que é um problema, depois o algoritmo como esse conjunto de instruções que transformam a entrada em saída, ou seja, resolvem um problema. E depois a gente falou sobre sentir um problema, ou seja, testar várias coisas para poder entender como é que ocorre essa associação entre entrada e saída. E depois a gente falou um pouco sobre o processo de construção e avaliação de planos, e como é importante a gente prever o resultado de alguma coisa para a gente mudar o que a gente estava pensando. Porque se o que a gente previu é diferente do que está acontecendo, significa que a gente não está entendendo totalmente o processo, aí a gente precisa corrigir, né, aquilo que precisa ser corrigido e criar um novo plano. Então, basicamente, o processo de construção de algoritmos é esse. E é esse, desde o primeiro semestre, assim, é o primeiro contato que vocês têm com programação, e até pela vida inteira. Até hoje, quando eu vou executar alguma coisa,
eu vou criar um programa para fazer um experimento, por exemplo, de alguma coisa que eu estou pensando, a minha ferramenta principal é um caderninho que eu tenho do lado do meu computador com uma caneta e que eu traço o meu plano. Ó, primeiro eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Aí no meio do caminho uma coisa deu errado, então eu tenho que mudar, e aí eu vou estudar por que aquilo ali aconteceu. É assim que eu faço até hoje. Tem muito tempo que eu programo. Eu ainda defino os meus planos ali no papel e executo. Pode falar, Michael. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, tudo bom? Joia. Professor, então, para resolver esses algoritmos, seria mais ou menos assim. Eu tenho um exemplo, uma base RTK, uma repetidora de um sinal de satélite. Essa base está dando um erro, né? Ela não está conseguindo corrigir, um exemplo, um sinal de satélite, ou esse programa dessa base RTK. Eu usaria algoritmos para resolver esse problema? Então, eu não sei qual que é o erro que pode estar dando nessa sua base RTK, entendeu? Se você conseguisse programar esse circuito que tem lá dentro, né? Eu não sei qual que é o equipamento que você tem, mas lá dentro vai ter um circuito e com certeza vai ter um programa de computador lá que vai receber os dados do satélite e vai processar. Se você conseguir mudar como esse programa funciona, e se o problema for de software, daria para você programar. Mas o problema pode ser que, sei lá, um dos sensores está com problema, pode ser um problema de rede, entendeu? Pode ser uma série de outros problemas que não sejam de software. É difícil ser um problema de software, tá? Positivo, professor. É porque eu trabalho com máquinas agrícolas, né? E a gente vende máquina com, um exemplo, com piloto automático, e acontece muito, né, de dar esses erros e tal. E essa base RTK, essa repetidora, ela serve para corrigir, né, essas oscilações do satélite. Então... Uma coisa que você pode fazer, assim, mas isso é uma coisa que já é bem avançada, existem umas coisas, tipo, um negócio que chama filtro de Kalman, para você poder lidar com esses problemas de posicionamento, entendeu? Quando os dados estão... Alguns dados falham. Mas é um negócio avançado, assim, não é uma coisa que você aprenderia aqui nessa disciplina, entendeu, Marco? Não, positivo, professor, é só para ter mais ou menos assim, porque como eu trabalho na área de vendas, né, e a gente faz bastante curso sobre essa tecnologia, e é algo que a gente sempre fica com dúvida, né, e eu preferi tirar aqui com o senhor, mas muito obrigado pela explicação. Não, tudo bem, se você quiser mandar um e-mail para mim lá, com uma coisa específica, talvez eu possa ajudar mais aqui, acho que aqui que foge muito do escopo da aula, tá? Senão a gente entra em uma coisa diferente. Pode falar aí, cara. Oi, professor, boa noite a todos. Eu sou profissional de saúde, professor, e eu queria só compartilhar o que eu não sei se faz sentido, mas acredito que faz. Então, eu trabalhava com saúde pública e trabalhava na Secretaria de Saúde do município de São Paulo. E lá a gente estava passando por um novo modelo dos financiamentos do SUS, os repasses que o SUS ia fazer, então a gente teria que adotar um outro modelo de atendimento dentro do prontuário eletrônico para a gente cumprir os indicadores que eram previstos na nova forma de financiamento do SUS. Então, precisaria, vamos supor, um dos indicadores era ter uma consulta de gestante até a 12ª semana, e não mais um perfil anterior. Então, a gente teve que subir com o pessoal da tecnologia para a gente poder passar esses novos regramentos de indicadores, que seriam nossos problemas, e para poder fazer as novas regras, para a gente poder ter filtros e ter acompanhamentos mais próximos e cumprir indicadores para ganhar verbas dos recursos do SUS. Só por essa questão do problema, às vezes também a gente pode trabalhar em cima dos indicadores de uma organização ou de uma empresa, para poder estar também delineando como que seria o nosso conjunto de instruções, programação, não sei. É isso. Legal, obrigado aí por compartilhar com a gente, Ícaro. É legal porque, assim, tem uma coisa legal aí na sua fala, que é o seguinte, saber programar é importante não só para a gente programar, né? Talvez para a gente entender ou para poder ajudar outras pessoas que vão programar, se a gente tiver um conhecimento da área de negócio, né? Então, se você for
um gerente de vendas, trabalhar com vendas, ou se você trabalha na parte administrativa, ou trabalha em uma outra coisa, e aí você consegue especificar melhor como que tem que ser aquela solução. Então, saber programar não é só para programar, não, é importante para lidar com o mundo que a cada dia mais está rodando em software, né? Tudo está rodando em software. Poucas vezes eu preciso da minha carteira de motorista, porque a minha carteira de motorista agora está em software. Poucas vezes eu preciso de dinheiro. Eu vou ao banco sacar dinheiro, porque o meu dinheiro está em software. O meu dinheiro é um número que aparece lá no meu banco. Então, quase tudo está rodando em software. Então, é importante a gente entender como esses processos de software funcionam. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Jaqueline. É só uma dúvida mesmo. Ô, professor, o programa C++ é parecido com Python ou não? Tem nada a ver, professor? É bem parecido, mas é bem mais trabalhoso, talvez, mas exige mais, né, do que a gente vai fazer aqui. Então, é mais... C++ é mais... ainda é uma linguagem de alto nível, mas você precisa se preocupar com muito mais coisa do que você precisa se preocupar em Python. Por exemplo, uma das coisas que você tem que se preocupar lá em C++ é memória, e aqui memória a gente não tem que se preocupar, tá? Entendi. Não, é que há uns 10 anos atrás eu aprendi a programar em C++, mas aí você fala assim, você lembra? Não, por isso eu tô perguntando. Então assim, se você aprendeu a programar em C++, vai ser tranquilo aprender a programar em Python, tá? Tá. Tá? Aí Gabriel também tá com a mão levantada, e depois o Vinícius, eu acho. Professor, boa noite. Boa noite. O sistema Python, ele é um tipo de linguagem SQL? Não, é uma linguagem de programação mesmo. Então ele não pega aquela base para busca select, front, where? Não. Mas você pode colocar SQL lá dentro, tá? Se você tiver um banco e quiser conectar, aí você vai ter uns pacotes lá para conectar no banco, dependendo do banco que você tem, tá? Ele vai ser mais uma linguagem de execução do que de consulta, no caso. É uma linguagem de programação mesmo, que você consegue de uso geral. Você pode fazer qualquer coisa com ele. Tá bom, obrigado. Desde um robô até um sistema web, um site. Alguém acho que perguntou se a gente vai aprender a fazer um sistema de vendas. Não, a gente não vai aprender a fazer um sistema de vendas, mas com o que você sabe, talvez você consiga fazer um app de vendas, tá bom? Talvez, assim, se você se esforçar bastante, você consiga, tá? Aí o Vinícius, que também está com a mão levantada. É uma pergunta bem rápida. O que acontece? Eu sou designer de interface, né? De experiência do usuário e interface. Aí eu queria perguntar se... Tá conseguindo ouvir? Se você pudesse repetir, aqui eu não peguei o começo. Tudo bem. Eu sou designer de interface e experiência do usuário. Legal. Aí eu queria perguntar se você fica mais na parte back-end, se você... Não na disciplina que eu digo, mas de conhecimento, enfim, se você sabe um pouco de front também, que é isso para eu poder tirar alguma dúvida se eu tiver, entendeu? Legal. Assim, eu sei um pouco de front-end, mas o meu negócio tem sido, durante bastante tempo, programação de back-end, mas mais do que isso, assim, criação de modelos de inteligência artificial, sabe, essas coisas assim. Perfeito, muito obrigado. Então, mas se você quiser me mandar alguma dúvida, eu posso tentar te ajudar, tá bom? Muito obrigado. Beleza? Aramis também está com a mão levantada. Isso. Tá conseguindo me ouvir, professor? Mais ou menos. Pode falar que eu vou tentar. Eu programo em Python há um tempo já. E eu queria saber em relação à monitoria, como é que funciona, se tem monitoria para essa disciplina. Olha, eu não sei se tem monitoria. É uma boa pergunta, viu? Eu vou conversar com a coordenação e aí eu falo na próxima aula. Podemos combinar assim? Podemos sim. Mas o seu interesse seria em ser monitor, eventualmente, é isso? Isso. Legal. Então, legal.
É Aramis ou é isso, né? Isso, Aramis mesmo. Tá. É que assim, gente, eu falo o nome, se eu falar o nome de vocês errado, vocês me corrijam aí, porque nem sempre a gente consegue falar direito, tá? Sim. E eu já convivi a vida inteira com as pessoas falando meu nome errado. Bom, quase nunca as pessoas falam Raoni, é Raoni, sei lá o quê. Então, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ó, se ninguém quer falar mais nada, gente, ó, só vou recapitular aqui rápido antes da gente encerrar. O Davi quer falar, pode falar, Davi. Só cliquei aqui por acidente. Ah, tudo bem, ó. Então, só antes da gente encerrar, assim, uma revisãozinha rápida para a gente. A Eliette está perguntando se vamos aprender a fazer a instalação dos componentes de programação. A gente não vai aprender a fazer a instalação, não. A gente vai simplificar bastante o processo aqui, a gente vai rodar quase tudo online, tá? Porque de um jeito que dê para rodar até no celular. Esse curso aqui ele é feito para ser o mais democrático possível, para que as pessoas que não têm computador consigam usar no celular e etc. Tá bom? Então, a aula está sendo gravada. É só o momento aqui. Isso, as aulas vão ser todas as quintas-feiras, exceto no feriado, né? Porque acho que tem um feriado do dia 1º, que é na quinta-feira, que aí vai ser na quarta. Então, ó, só resumindo aqui uma revisãozinha rápida antes de acabar. Ó. Um problema de computador é uma associação que existe entre entrada e saída. Resolver o problema é encontrar essa associação, ou seja, transformar a entrada em saída. O algoritmo é o conjunto de instruções que transforma a entrada em saída, que encontra nessa relação entre entrada e saída. Ele é construído combinando as instruções que existem e que são dadas ou pelo computador, pelas instruções de máquina, ou pela linguagem de programação. Para encontrar essa combinação de instruções, a gente precisa entender esse problema ou entender essa associação que existe. E para isso a gente precisa trabalhar no problema, o que eu chamei aqui na aula de sentir o problema. Dado que eu já senti o problema, que eu entendo esse problema minimamente, eu crio um plano para resolver esse problema, depois eu executo esse plano e observo a diferença, quer dizer, primeiro imagino qual vai ser a saída e observo a diferença entre o que eu imaginei e o que de fato aconteceu. Uso essa diferença para poder construir novos planos e repito esse processo até que eu tenha terminado. É isso. Tá? É isso que a gente tem que fazer para poder programar, e se a gente fizer isso, a gente vai conseguir resolver os problemas. Nessa aula, a gente não usou linguagem de programação, nas próximas aulas a gente vai usar. Tudo bem? Então é isso, gente. Ó, bom final de semana, feliz Páscoa para todo mundo. Até a próxima semana. E é isso. Pode falar, Aramis. Professor, caso eu queira entrar em contato com o senhor, eu entro pela plataforma mesmo? Ah, peraí. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, aí vocês copiam, tá? Beleza. Tá. raoni.teixeira@ufmt.br. Sim, todo mundo que quiser pode me mandar e-mail. Vai ser um prazer receber o e-mail de vocês e conversar com vocês. Só eu posso demorar um pouco para responder, mas eu sempre respondo, tá? Principalmente agora no feriado, eu posso demorar para responder. Tudo bem? Muito obrigado, professor. Valeu, eu vou parar aqui a gravação e bom feriado a todos. Até mais, gente.